Para a gente pensar a questão dos direitos humanos e a questão racial no Brasil, né, da discriminação racial no Brasil, a gente tem que conhecer como se formou esse conceito de raça, né? A raça foi uma elaboração que surgiu a partir do século XVIII e XIX, né? Onde alguns filósofos brancos, a partir da observação das diferenças existentes entre os negros, brancos e indígenas, né, no caso, eles criaram teorias da suposta superioridade da raça branca, né, sobre a raça negra e também a raça indígena. Essas teorias vão criar aquilo que nós chamamos de racismo. E aí esses racismos são teorias e práticas que colocam, né, essa ideia de superioridade da raça branca sobre a raça negra e também a raça indígena e justifica, né, um domínio da raça branca em cima dessas outras raças, né? E esse racismo vai culminar, né, na discriminação racial, que é a prática do racismo, e a discriminação racial no Brasil vai construir as desigualdades raciais no Brasil, que podem ser observadas até hoje, né? Então, assim, quando a gente olha no âmbito educacional, por exemplo, a gente vê que os negros são aqueles que têm um menor desempenho dentro da educação básica, são os que menos têm acesso às universidades, são aqueles que menos têm acesso a cargos de chefia em empresa, são poucos que exercem profissões como médico, advogado, engenheiro, né? Então, quando a gente observa, né, essa desigualdade racial, né, que a gente vê, por exemplo, que quando a gente observa, como eu disse, na questão da educação, que os negros entre 15 e 17 anos eles estão numa defasagem idade série, né? Então é importante destacar que isso é fruto, né, desse processo de discriminação racial que foi sendo construído ao longo da história do nosso país, né? É resultado da negação de oportunidades iguais, né, aos grupos negros, aos grupos indígenas, sendo que a questão do racismo privilegiou, né, os grupos brancos, né, e subalternizou os grupos negros no processo histórico do Brasil. Então, assim, é um processo de discriminação racial que leva a essa desigualdade, então é um processo de negação de oportunidades, de violação de direitos humanos e não uma falta de capacidade, né, intelectual desses grupos. Né? O que ocorre é uma discriminação, um impedimento, né, dessa estrutura racista, fazendo com que esses grupos não consigam ter acesso, né, às mesmas oportunidades do que os brancos, né, oportunidades de emprego, oportunidades educacionais, né, e, enfim, diversos outros fatores que englobam essa questão racial no Brasil.